Ontem, a suposta aparição do ET de Varginha completou 25 anos. Você acompanhou aqui no Balanço Geral. Você acredita em ET, hein? Eu perguntei pra um monte de gente. Ontem o pessoal na rua falou pra mim que acredita em ET. Acredita em disco voador. Você acompanhou aqui no Balanço Geral o primeiro episódio da série especial que nós preparamos pra você. Hoje, no segundo capítulo, você vai saber pra onde as criaturas supostamente capturadas por militares foram levadas. Presta atenção, para o que você tá fazendo aí. E tudo o que aconteceu depois daquele 20 de janeiro de 1996. Vamos ver, balança aí. E a história que marcou Varginha continua na madrugada do dia 21. Nas primeiras horas do dia, a criatura teria sido transferida para o Hospital Humanitas, para de lá ser levada definitivamente de Varginha. Por volta de 4 horas da manhã, os 3 caminhões ainda lacrados foram retirados do galpão e foram para a cidade de Campinas. Que uma vizinha dela teria presenciado uma fita, de que teria filmado de vídeo, teria filmado 2 criaturas, uma viva dentro d'água e uma parada, sem movimento. E essa viva, inclusive, ela estava comendo uma fruta. No final da tarde do dia 22, um comboio de militares da ESA teria sido visto próximo ao Hospital Humanitas. Segundo testemunhas, a movimentação foi rápida e intrigou os moradores do bairro. Houve uma manifestação de policiamento, mas por detrás. 4 da manhã do dia 23, o comboio teria chegado a Campinas, no estado de São Paulo. Primeiro, na Escola Preparatória de Sargentos. Depois, na Unicamp, onde 2 criaturas teriam sido deixadas aos cuidados do médico legista Badam Palhares, em uma ala no subsolo da universidade. A gente procurou também o Dr. Badam Palhares, que também nega qualquer participação nessa história. Agora, há testemunhos de pessoas ligadas à equipe do Badam, de pessoas do Hospital das Clínicas da Unicamp, que juram que viram essas caixas chegando, levadas por militares do Exército no Hospital das Clínicas e sendo encaminhada para análise nesse subsolo. O fato é que esse subsolo existe. Se foi para a Unicamp depois, nós não sabemos, não temos indícios. Temos agora que foi informado. Mas militares que estavam no comboio negam ter levado qualquer tipo de criatura para Campinas. A gente saía com um comboio com 4 caminhões, levava em Varginha, voltava na ESA. Aí, na parte da tarde, a gente levava mais 4 caminhões. E justamente nesse dia aí coincidiu, no outro dia de manhã, a gente saiu com um comboio para buscar feno para tratar de cavalo em Jaguariúna. Perto, próximo a Campinas, lá, foi o que aconteceu. A maioria deles, né, eles negaram, né, qualquer envolvimento com o caso, né. Houve, assim, poucos, tanto do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro, que confirmaram para a gente, né, anonimamente, que realmente isso sucedeu. Testemunhas ainda teriam contado aos ufólogos que no mesmo dia, caminhões do Exército e militares dos Estados Unidos teriam sido vistos no campus da universidade. Na época se conseguiu, os irmãos Mondini conseguiram o depoimento do motorista particular do Dr. Badam Palhares. E ele foi buscar o Dr. Badam na Unicamp, foi buscar e estava no carro, além do Badam, a esposa do Badam. E que ele ouviu o Badam conversando com a esposa, falando o seguinte: está uma confusão danada, os americanos estão aqui, a gente está analisando as criaturas e vão levar para os Estados Unidos. Um dos pesquisadores da Unicamp, que teria ajudado o Badam Palhares na autópsia da criatura, negou ter participado dos estudos. Que eu não tinha visto esse ser, eu não tinha feito autópsia disso. Também todos os anos não tivemos nenhum sinal que esse tivesse sido trazido para a Unicamp para algum exame, mesmo não por nós, mas por outros. Não posso falar que ele existe ou não existe, posso falar só que eu não vi.
O único depoimento que eu posso falar, eu não vi o ET. O caso que parecia terminar ali, com a ida das criaturas para os Estados Unidos, ainda continuou. A imprensa nacional divulgou a história de Varginha. O mundo tomou conhecimento do dia 20 de janeiro e livros foram escritos para contar o que aconteceu. A primeira publicação sobre o caso Varginha, lançada em 30 de novembro de 1996, foi escrita pelo ufólogo Vittorio Pacatini. Depois de estudar o caso e publicar o exemplar, ele foi ouvido no inquérito policial aberto pelo Exército. Pacatini e o ufólogo Birajara Rodrigues, que teria descoberto o caso, prestaram depoimentos depois de citarem e incluírem nomes e declarações de oficiais do Exército em suas publicações. Os ufólogos acabaram inocentados e a conclusão do inquérito apontou que o caso não passou de um mal-entendido. O inquérito policial apontou que, na verdade, as meninas teriam visto uma figura conhecida pelos varginhenses. Mudinho, que sempre era visto agachado e encolhido no bairro Jardim Andere. O que aconteceu, o que a gente viu naquela época, eu não sei te falar o que é. Agora, o que a gente passou, a história que a gente passou, o que a gente viveu, isso sim eu posso afirmar que foi tudo verdade. Só vou falar o que eu vi com clareza quando chegarem pra gente, falar, olha, realmente a gente pegou, né, a criatura ou qualquer coisa e tá aqui e é, vamos supor, um ET ou é um bicho, aí eu posso falar com certeza o que eu vi. A escola de sargento das armas nunca confirmou ter feito a captura ou transbordo de alguma criatura naquela semana. Em várias ocasiões, entrevistas ou solicitações, a instituição negou qualquer tipo de participação em operações envolvendo seres extraterrestres. Eu acho que um grande triunfo aí do caso Varginha de evidência seria os testemunhos que foram gravados em 96 com alguns militares que participaram da operação. Então, o pesquisador Birajara Franco Rodrigues, junto ao Vittorio Pacatini, né, o Marco Petit e Claudeiro Povo, eles fizeram um trabalho muito sério e conseguiram gravar esses depoimentos na época, no qual sustenta muito das informações que hoje foram divulgadas. E foi ordenado a todos os militares que participaram dessa operação em Varginha, que são vários, temos o nome de cada um deles. Temos o nome de cada um dos serviços secretos que veio aqui comandando a operação, ou coordenando a operação. Tem o nome de todo mundo, sargento, tenente. Vittorio Pacatini, anos depois de publicar o livro com os estudos dele, desapareceu dos holofotes e não falou mais sobre o caso. Até páginas nas redes sociais foram criadas tentando desvendar o paradeiro do ufólogo. Eu vi naquela noite, eles não estavam querendo nem dormir nas barracas. Tanto mesmo que esse caso possa aparecer em cima do acampamento. Quem também preferiu não tocar mais no assunto foi o descobridor do caso, o ufólogo Birajara Rodrigues, que também chegou a publicar um exemplar com a história do ET de Varginha em 2001. O ufólogo, referência sobre a história, trabalhou muito próximo de militares e teve acesso a muitas informações que até então não tinham sido divulgadas. Houve uma ligação para a central do Corpo de Bombeiros com a seguinte informação: venham até aqui mais gente, porque até o Exército já está aqui. Verdade ou mentira? Como Varginha soube aproveitar a história que deixou o município mundialmente conhecido? Alega-se que há temor quanto aos efeitos que isso teria na sociedade de uma revelação dessa envergadura, que a sociedade não estaria preparada para esse tipo de revelação, que isso teria efeitos na economia, nas crenças religiosas, né, nas religiões. O fato é que se alega esse acobertamento. Só que, por outro lado, a gente, a ufologia, ela não consegue provar que há esse acobertamento, né? O que há são testemunhos de pessoas confiáveis, pessoas de altos postos, né? Juram que há um processo de cobrimento. A gente tem esperança de que alguma autoridade, né,
venha e confirme realmente que o caso ocorreu e dê mais detalhes sobre a operação que se sucedeu na época. E outros profissionais também que nós estivemos em contato, que tem muito medo de vir a público para comentar os fatos que eles vivenciaram dentro do Hospital Humanitas, do seu hospital regional, né? Então, né, a gente espera que com esse tempo passando, mais testemunhas venham a público realmente para dizer o que realmente ocorreu naquela época, inclusive por parte das Forças Armadas, e quem sabe que é uma coisa que acredito que não irá ocorrer, mas a gente soube que há vídeos e fotos que foram registrados pelas Forças Armadas na época dessa passagem dessas criaturas aí do sul de Minas. Amanhã, no terceiro episódio da série especial dos 25 anos do suposto aparecimento do ET de Varginha, você vai ver como a cidade aproveitou a história e o que os moradores pensam sobre o que aconteceu em 1996. Além disso, nós preparamos para você um Top 10 especial com filmes envolvendo extraterrestres para você curtir no final de semana. Não perca! E nós novamente entramos em contato com a ESA, Escola de Sargento das Armas em Três Corações, para ouvir o posicionamento dos militares, mas não tivemos um retorno.